Olá pessoal, eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. Oi, eu sou Ana Andrade. Oi, eu sou Heitor Capuzzo. Em foco, matar ou morrer. Do not forsake me, oh my darling, on this our wedding day. Do not forsake me, oh my darling, wait long. Neste podcast vamos falar sobre o western Matar ou Morrer, High Noon, de 1952, dirigido por Fred Zinnemann. Esse filme foi escolhido pelos nossos padrinhos e madrinhas do Cinematório através de uma enquete que a gente realiza com eles para que eles definam, junto com a gente, a pauta do nosso podcast. Só que a enquete deste mês, ela foi realizada de uma forma diferente e inédita aqui nos nossos podcasts, porque a gente teve, com muito orgulho, a curadoria da nossa querida Ana Andrade, professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG, nossa colaboradora, participa sempre aqui dos nossos podcasts, e ela montou uma listinha de 5 filmes para que os nossos padrinhos escolhessem, né, Ana? Fala um pouquinho pra gente desses filmes que você escolheu e dentre os quais o Matar ou Morrer foi o campeão. Pois é, eu fiz uma lista, procurei fazer uma lista do que poderia haver disponível, né, nessa época de quarentena para as pessoas verem em algum streaming. E aí, curiosamente, Matar ou Morrer não está mais no Netflix, né? Pois é, justamente agora ele saiu do catálogo. Pois né? Pois é, mas eu tinha colocado também, além dele, A Época da Inocência, do Scorsese, o Psicose, né, que está fazendo aniversário, O Som ao Redor e Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. Mas é porque eu pensei que qualquer um que fosse escolhido seria ótimo, né? Sim, mas fiquei muito feliz com a escolha do Matar ou Morrer, porque é um filme tão importante. Eu que sou muito fã de western, tem tantos westerns que envelheceram ou que ficaram complicados de ser discutidos hoje em dia, mas a discussão do Matar ou Morrer, ela é humana, ela é impossível de ficar velha, infelizmente, né? É verdade. Infelizmente que eu digo porque fala dessas questões muito do individualismo, né? De como que as pessoas pensam só nos seus pequenos problemas e não pensam no todo, né? E eu acho o herói do filme um herói incrível para a gente discutir hoje em dia, né? Uma pessoa que tem a noção do outro maior do que de si mesmo, né? Sim, sem dúvida. O herói é interpretado pelo grande Gary Cooper, né? Isso. Um dos Oscars que ele ganhou foi justamente por esse filme. E bom, outra estreia aqui no nosso podcast, além dessa enquete que a gente teve com a curadoria da Ana, é a participação do professor Heitor Capuzzo, com quem a gente já teve contato muito através de textos, inclusive muitos deles recomendados pela Ana em sala de aula, né, Kel? A gente que já foi aluno da Ana, a gente já leu muitos textos do Heitor, e ele está aqui conosco hoje para falar sobre Matar ou Morrer. É uma indicação, inclusive, da Ana, porque o Heitor tem um texto em que ele fala sobre a unidade de tempo em Matar ou Morrer, e a gente vai abordar esse tema aqui no nosso podcast. Então vamos dar mais uma vez as boas-vindas ao Heitor e dizer que é uma grande alegria estar com a sua participação aqui hoje e pedir para você também se apresentar para os nossos ouvintes que talvez não te conheçam, Heitor. Ok, o prazer é todo meu e estou muito contente também de estar rodeado de gente tão expressiva e tão interessada ao cinema, né? Que legal. Bom, praticamente a minha principal carreira na área de cinema foi como professor mesmo na academia, né? Apesar de ter feito filmes, ter exercido crítica de cinema na imprensa durante um bom tempo, mas foi na academia que eu acabei me concentrando, e entre os locais que eu trabalhei, o principal foi a Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu fui professor ali no Departamento de Fotografia, Teatro e Cinema. E também depois tive a oportunidade de atuar também em algumas universidades fora do Brasil, né? Que foi especificamente
Universidade de Buffalo, que é do estado de Nova York, e também a Nanyang Technological University, que é em Singapura. Então eu passei praticamente um bom tempo da minha vida me dedicando à história e teoria do cinema, que é praticamente o que eu gosto, né? Márcio Heitor, muito obrigado, viu, mais uma vez por estar aqui com a gente hoje. Bom, e agora vamos apresentar formalmente o tema do nosso podcast. Hora de colocarmos a nossa grande angular. Grande angular. Matar ou Morrer. Título original High Noon. O ano do lançamento 1952. O Gary Cooper interpreta o xerife Will Kane, que justo no momento em que ele se prepara para se aposentar e partir em lua de mel com a sua esposa, vivida pela Grace Kelly, ele recebe a notícia de que um antigo inimigo está voltando à cidade para se vingar. Kane pede ajuda aos moradores para enfrentar esse bandido, mas ninguém parece disposto a ficar ao lado dele. O Matar ou Morrer tem direção do Fred Zinnemann. Foi a segunda indicação dele ao Oscar de melhor diretor. A primeira foi por Perdidos na Tormenta, filme de 1948. Depois ele viria a ser indicado mais 5 vezes nessa categoria e venceu 2, por A um Passo da Eternidade, filme de 53, e O Homem que Não Vendeu Sua Alma, em 66. Nós falamos mais sobre a carreira do Zinnemann no podcast Em Foco sobre A um Passo da Eternidade, né, Kel? Isso mesmo, então aproveitem para escutar no nosso feed, né, no nosso site, nos seus agregadores favoritos, que inclusive a gente dedica um quadro para falar sobre o diretor, né? Exatamente. Para trazer mais informações sobre ele. Isso. Bom, Matar ou Morrer foi escrito pelo Cal Foreman, roteirista vencedor do Oscar por A Ponte do Rio Kwai e perseguido pelo macartismo durante a chamada Caça às Bruxas em Hollywood nos anos 50, quando vários artistas foram banidos por terem posicionamentos políticos e ideológicos considerados antipatrióticos e subversivos, né, entre várias aspas aí, pela patrulha anticomunista liderada pelo então senador Joseph McCarthy. A trajetória do xerife Will Kane no filme, inclusive, é vista como um reflexo do que o Foreman sentia em relação aos colegas de trabalho enquanto ele vivia sob as ameaças que o obrigaram a deixar o país e emigrar para o Reino Unido. Diz a lenda que depois de escrever o argumento do Matar ou Morrer, o Foreman soube da existência de um conto muito parecido com a sua história, escrito por John W. Cunningham. Então o Foreman comprou os direitos e o roteiro foi acreditado como uma adaptação desse conto, para evitar possíveis processos, né? Inclusive sobre essa coisa da Blacklist, tem um livro que se chama High Noon, The Hollywood Blacklist and the Making of an American Classic, que fala exatamente sobre o caso do filme, o caso do roteirista em relação a isso. Massa. Bom, o elenco. O Gary Cooper, né, grande astro de Hollywood, interpreta o Will Kane e ele venceu o Oscar por esse papel. Ele já tinha ganhado a estatueta de melhor ator antes por Sargento York, de 1941, filme do Howard Hawks. A Grace Kelly interpreta a esposa do Will, a Amy. Ela estava em seu segundo longa apenas, tendo feito antes o Horas Intermináveis, após estrear como atriz na TV. Thomas Mitchell, de No Tempo das Diligências e O Vento Levou, A Felicidade Não Se Compra e muitos outros clássicos, interpreta o prefeito da cidade, o Jonas Henderson. O Lloyd Bridges, que é pai dos também atores Bill e Jeff Bridges, faz o papel do Harvey Pell, que é o aspirante a xerife da cidade, com a aposentadoria do Will Kane, né? Ele quer ocupar o posto, mas as coisas não correm exatamente como ele queria. A gente tem ainda o Lee Van Cleef, de 3 Homens em Conflito,
seu primeiro papel no cinema, vivendo um dos capangas do Frank Miller, o líder do bando que está voltando à cidade, e só aparece no final do filme, né? Ele é vivido pelo Ian MacDonald, que fez vários outros westerns, como O Manto da Morte, Herança Sagrada, Johnny Guitar, entre outros. A gente tem ainda no elenco a Kate Jurado, sobre quem a Kel fala mais daqui a pouquinho. A fotografia de Matar ou Morrer é de Floyd Crosby, que ganhou o Globo de Ouro pelo filme e havia vencido o Oscar antes por outro clássico, Tabu, de 1931, do Murnau. A montagem é do Elmo Williams e do Harry Gerstad, que venceram o Oscar pelo Matar ou Morrer. O Elmo Williams também montou clássicos como Vivendo no Inferno e 20 Mil Léguas Submarinas. Ele também foi produtor de O Mais Longo dos Dias e Tora, 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 né? Um filme de guerra, e clássico também de 1970. Já o Harry Gerstad tem na filmografia Mortalmente Perigosa, de 50, A Morte do Caixeiro Viajante, de 51, Espíritos Indômitos, de 50, e Cruel Desengano, de 52, esses dois filmes também dirigidos pelo Fred Zinnemann, e ainda ele montou O Invencível, pelo qual também ganhou o Oscar. A música do Matar ou Morrer, também vencedora do Oscar, foi composta pelo Dmitri Chomkin, que a Academia premiou outras 2 vezes por Um Fio de Esperança, de 54, e O Velho e o Mar, de 58. Pelo Matar ou Morrer, o Chomkin também ganhou o Oscar de Melhor Canção Original, dividindo o prêmio com Ned Washington, que escreveu a letra do tema principal, High Noon, Do Not Forsake Me, Oh My Darling. Por fim, a produção é do Stanley Kramer, um grande nome da Hollywood clássica, que também foi diretor. São deles filmes como O Vento Será Tua Herança, Deu a Louca no Mundo, Julgamento em Nuremberg e Adivinhe Quem Vem para Jantar, esse último tema do primeiro episódio do nosso Em Foco. E como prometido, agora é hora da gente saber um pouco mais sobre a carreira da Kate Jurado. Close Up. Kate Jurado, que faz o papel da Ellen Ramirez, uma mulher ali extremamente interessante, que é uma ex-namorada do protagonista, né? Amiga. Isso, amiga, entre aspas, porque é como o filme se refere, né? Aliás, até a própria esposa também, né? Tem uma hora que se referem assim, enfim. Ela nasceu Maria Cristina Estela Marcela Jurado Garcia. Olha que nome enorme. E a gente vê que Kate, né, já é aí um nome artístico que retira um pouco dessa latinidade dela, talvez, assim. Eu fiquei pensando muito sobre isso. Ela é uma mexicana, uma atriz que definitivamente rompeu muitas barreiras. E eu quero chamar a atenção aqui que a minha pesquisa foi baseada no artigo da Aranza Flores para o site do Festival Internacional de Cinema de Morelia, do México. Então eu deixo o link no nosso post para vocês verem a pesquisa dela também, né? E aí, bom, personalidade forte, um talento assim que dá para perceber por esse filme. Ela foi a primeira mulher latino-americana, primeira mexicana a ser indicada pela Academia para um Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. Isso aconteceu em 1954 pelo faroeste Lança Partida, de Edward Dmytryk. E por Matar ou Morrer, que é o tema do nosso podcast, ela ganhou o Globo de Ouro de Revelação e Promessa Feminina. Ela teve uma das carreiras mais bem-sucedidas, tanto em Hollywood quanto na Broadway também. Ficou conhecida primeiro nos filmes mexicanos e depois ela foi para a indústria estadunidense e trabalhou na Europa também, retornando ao México anos depois. Bom, ela nasceu em janeiro de 24, era de uma família rica, com propriedades e relações influentes.
e estudou numa escola de freiras. Achei curioso isso. Aos 15 anos foi quando ela recebeu a primeira oportunidade de participar de um filme, o chamado La Isla de la Pasión, que seria a estreia na direção do diretor Emilio El Indio Fernández, que era seu padrinho na época e que se tornou depois um dos mais importantes diretores do cinema mexicano. Então veja bem, uma baita oportunidade já, só que tanto o pai quanto a mãe não permitiram que ela participasse. O pai era ex-militar, a mãe uma famosa cantora de ópera. Bom, ela estudando em colégio de freiras, então vocês já imaginam, né? Minha filha não vai fazer filme. Enfim. Mas em 1943, quando ela ainda era menor de idade, mas já estava determinadíssima, ela assinou sem autorização do pai e da mãe o seu primeiro contrato para fazer um filme, que foi o No Matarás, de Chano Urueta. E aí deu start na carreira, né? Ao longo desse tempo aí da carreira, o porte dela de uma mulher de presença, né, mais forte, sensual, acabou atraindo muitos papéis de vilãs, mulheres consideradas malvadinhas, femme fatales do cinema noir mexicano. E ela estrelou muitos filmes famosos por lá e também trabalhou ao lado do Buñuel em El Bruto, de 1953. E esse trabalho lhe rendeu o seu primeiro prêmio Ariel. Para quem não sabe, esse prêmio é o equivalente ao Oscar, só que no México, porque é o prêmio da Academia Mexicana de Artes e Ciências Cinematográficas. E olha só que interessante, a essa altura ela não era só atriz, ela também era colunista de cinema, radialista e crítica de tourada. Olha só. Pô, sabe? Incrível. É incrível, não? E foi numa tourada que ela conheceu o cineasta americano Bud Boracher e o ator John Wayne, que promoveram sua carreira em Hollywood, né? Daí então ela estrelou vários filmes de faroeste e participou, assim, no total de 71 filmes, além de projetos de televisão nos Estados Unidos e novelas mexicanas. Entre os seus filmes internacionais estão Trapézio, dirigido por Cole Reed, A Fúria dos Justos, do Mark Robinson, pelo qual foi novamente indicada ao Globo de Ouro. E olha, eu achei uma coisa interessante, que é um prêmio chamado Bota de Ouro, nos Estados Unidos. Bota de Ouro. Ela recebeu um em 2002 e era um prêmio destinado a pessoas importantes para o gênero western. Olha, parece que parou em 2007. Massa. Bom, nos últimos anos, apesar de seu grande sucesso, né, ela acabou sofrendo com depressão decorrente da morte de seu primeiro filho, o Victor Hugo, e ela morreu em 2002 aos 78 anos, no México mesmo. Então ela mantinha uma amizade com várias personalidades, né, como o Burt Lancaster, o Sam Peckinpah, o Frank Sinatra, John Huston, o próprio John Wayne, que eu já comentei, Elvis Presley, vários outros, assim. Aí eu fiquei pensando que a gente poderia falar sobre o Gary Cooper, sobre a Grace Kelly, sobre o Lee Van Cleef, né, que são todos do filme, estão muito bem também, e têm carreiras interessantes. Mas eu acho que falar da Kate Jurado tem todo esse resgate especial de uma atriz latina muito talentosa, que enfrentou, né, essa indústria dominada por homens, enfrentou xenofobia, e que desde o início se rebelou contra a sua família mesmo, para poder seguir esse sonho, né, para poder ser atriz. E uma coisa interessante também é que ela se tornou mãe solo após 2 divórcios e também acabou enfrentando preconceitos de uma sociedade conservadora. Então esse resgate da memória dela achei mais especial mesmo, assim, sim, né, claro. Pra gente abordar. Tanto é não. Também porque é uma personagem que me chamou muita atenção. Sim. Né, que nos chama muita atenção, sim, assim. sim. Então, tinha que ser dela o close-up. Com certeza, é muito importante, muito legal esse resgate, Kel. Ponto de vista.
nosso debate sobre Matar ou Morrer, o ponto de partida é o artigo escrito pelo Heitor Capuzzo, A Serialidade e o Cinema Industrial, Considerações sobre a Unidade de Tempo. Nesse texto, o Heitor, que está aqui conosco, analisa e compara o uso da montagem nos filmes Festim Diabólico, de 48, do Hitchcock, Punhos de Campeão, de 49, dirigido pelo Robert Wise, e o Matar ou Morrer. É uma análise muito interessante que observa as possibilidades narrativas com a utilização da unidade de tempo no cinema industrial, tomando como exemplos diferentes tipos de plano-sequências, citando também o Soberba, Macbeth e A Marca da Maldade, todos três realizados pelo Orson Welles. Então, Heitor, queria que você começasse falando justamente sobre a unidade de tempo no Matar ou Morrer, um filme que tem a sua narrativa marcada justamente pela passagem do tempo. Bom, com relação especificamente ao Matar ou Morrer agora, essa coisa da unidade de tempo, o Matar ou Morrer trabalha com várias unidades, né? Ele é... Sim. Essa coisa, se ficar um pouco chato, vocês me corrijam aí, mas a coisa começa lá nos gregos, né? Na poética do Aristóteles. O Aristóteles, quando escreveu sobre a poética é um tratado de estruturas narrativas da tragédia grega. O Aristóteles analisou as tragédias gregas mais interessantes do ponto de vista dele e percebeu que elas tinham regras em comum. Eram tragédias de 400 anos antes de Aristóteles, quer dizer, não eram tragédias da época do Aristóteles. E ele percebeu que praticamente a tragédia grega era um exercício de síntese dramática. E essa síntese se dava em três possibilidades, que era o tempo, o espaço e a ação. Então, para ele percebeu que as grandes tragédias, tudo ocorria num único dia, ou mais precisamente, com o nascer e o pôr do sol, portanto 12 horas no máximo. Né? Não que a tragédia tivesse 12 horas, mas tudo o que aconteceria teria que acontecer nas 12 horas de tempo dramático. Ele certo. Percebeu também que haveria uma interessante concentração do espaço. Quase todas as tragédias se davam num único espaço, principalmente a escadaria do palácio. Né? Então era uma coisa que era entre o interior do palácio e o exterior, que era a cidade lá fora. E a ação, que era uma outra regra dele, ele dizia que a ação tem que ser lógica, né? As coisas têm que obedecer a uma relação de causa e efeito, tem que ser cronológica, né? Elas acontecem no tempo de uma forma ordenada, e era fundamental que elas tivessem também o caráter de ininterrupto. Uma vez desencadeada a ação, ela não poderia parar, não teria como voltar. Certo. Por que tudo isso? Porque com isso se conseguiria pegar de um determinado tema o momento crucial que explicaria tudo o que aconteceu depois e tudo o que vai possivelmente acontecer lá na frente. Então, por exemplo, no Matar ou Morrer, é o momento onde ele está deixando de ser xerife, mas ao mesmo tempo, esse último dia vai esclarecer muito para ele o que era o trabalho dele e como é que eram as pessoas. Quer dizer, é na crise que as pessoas se revelam e possivelmente como isso vai marcar daí para frente o futuro dele. Então, naqueles 80 minutos, que é o tempo do filme, nós conseguimos entender quem era esse sujeito no passado e como é que ele vai ser no futuro. É o que nós chamamos de turning point na dramática, né? O ponto de mutação. Né? Então, o Matar ou Morrer, ele foi propositadamente encenado na poética. O Fred Zinnemann queria seguir as regras da poética. Quer dizer, não é uma coisa que nós lemos a poética e encontramos no Matar ou Morrer referências. Não? Uhum. Ela é uma tradução, praticamente. Então, nesse sentido, as unidades clássicas estão ali. Né? Sim. E algo muito interessante que você coloca no seu texto é sobre esse tempo real que é encenado ali no filme, ele ser uma ilusão dramática.
porque o filme tem essa duração de 80 minutos. Nós temos ali marcado, através dos vários planos que mostram o relógio, o horário que as coisas estão acontecendo até chegar no meio-dia, que é o horário que o trem vai chegar à estação, trazendo o Frank Miller, que é o grande vilão da história. E o nome do filme, né, High Noon, também marca esse tempo, né, o meio-dia. É a hora que o sol está lá no alto. E o tempo que o filme passa para a gente, essa ilusão de estar acontecendo em tempo real, através de, a todo momento, mostrar o relógio, né, e dar essa sensação para a gente também através da montagem, na verdade é um tempo que ele é menor do que o tempo que realmente estaria passando ali, né? Que é algo curioso, que o cinema proporciona para a gente essa ilusão. Sem dúvida. E isso vai acontecer até numa coisa que o filme não usa muito, que é o famoso plano sequência, né? Sim. Aquele plano que você liga a câmera, faz tudo o que tem que fazer e desliga a câmera no final. Ou seja, como você liga a câmera, filma e desliga a câmera, você tem a impressão que o tempo que foi feito plano é um tempo da realidade. Se eu levei 5 minutos fazendo plano, eu registrei 5 minutos do que aconteceu na frente da câmera. E isso também é uma ilusão, né? Porque cada vez que você mexe a câmera, de acordo com o que entra e sai de cena, para a nossa percepção funciona como montagem, né? Funciona como elipses e acréscimos na narrativa, né? Por exemplo, aquele filme 1917, ele é feito como se fosse um plano só. Sim. Só que o filme tem uma duração de... não chega, acho que ele não chega a 3 horas, né? Não, aproximadamente é isso, mas duas. Acho que é. Então, mas é impossível que tudo aquilo tenha acontecido em 2 horas. Sim. Né? Quer dizer, apesar da câmera não ser desligada, quer dizer, um efeito de computação, mas a impressão é que a câmera não foi desligada, aquilo se deu num tempo muito maior do que 2 horas, né? Então não é o plano sequência também não garantiria o tempo cronológico. Então você falou muito bem. Existem experiências que registram o tempo cronológico, principalmente na área documental, né? Sim. E quase sempre são muito mais voltadas assim a uma antropologia da imagem, né? E são mais registros do que realmente o trabalho dramático. E isso é bonito no Aristóteles. Seria como, eu vou usar um exemplo um pouco forte agora, mas eu acho que vocês vão entender em que sentido. Se nós tivéssemos que contar apenas um determinado momento na vida de Jesus Cristo, eu acho muito difícil que as pessoas não escolhessem o momento da crucificação. Porque é ali que você entende tudo o que aconteceu antes e tudo o que vai marcar depois. Então, é essa que é a síntese que se procura, né? Entender que a dramática, especificamente, a narrativa dramática, seja ela oral, teatral, cinematográfica, ela é um exercício de síntese. Então, quanto mais nós pudermos sintetizar, mais denso seria o que está sendo analisado. E é por isso que, nesse sentido, essas unidades são importantes. O que não quer dizer que elas não vão ser depois desrespeitadas e com grande sucesso. Né? Sim. Filmes como do Godard ou coisas assim vão trabalhar essas quebras. Mas basicamente elas são o alicerce do clássico, que nós chamamos, da dramática clássica. Pois é, e é interessante, né, porque eu estava vendo um making-of do filme, o Fred Zinnemann contando que é uma coisa rara da época, que o filme foi feito com storyboard, que não tinha na época, né? Que eles planejaram mesmo cada tomada e tudo, e para dar essa ilusão do tempo transcorrido. É óbvio que na montagem final, alguma coisa teve que levar mais tempo e tal, e acabou saindo um pouco desse preparo, mas a ilusão passa muito bem, né? Sim. E essa coisa que o Heitor falou, a síntese dramática, porque é curioso, porque é um faroeste que só acontece alguma coisa para valer mesmo, de ação, no final.
Então ele precisa manter a gente envolvido nesse tempo para tá na mesma expectativa do personagem, né? E isso é muito bem feito, né? Como ele vai dramatizar o tempo, né? Fazendo a gente sentir a passagem de minuto a minuto, ele vai mostrando esses relógios de tempos em tempos, ou às vezes sempre um personagem vendo um relógio, né? E aí ele fala que eles pensaram, à medida que o filme fosse avançando, que os planos detalhes em relógios ficassem cada vez maiores, para ir dando essa ideia de que o tempo está se esgotando, o tempo está se esgotando. Então, é um filme que não tem como você ficar alheio ao tempo. Não que você fique conferindo no relógio, né? Mas é porque você tem todo o problema tem que ser resolvido naquele tempo, né? Então, isso é muito bem pensado no filme, né? Que ele fica tentando fazer a gente manipular a nossa atenção a partir dessa manipulação também do tempo. E tem uma certa sedução, né, nessa questão. Tanto que aquela série de televisão 24 horas era basicamente isso, né? Todos os conflitos tinham que ser resolvidos na premência do tempo. E aí você cria uma série de exceções, porque a pressa em resolver é tão fundamental que passa-se por cima das nuances. No caso da série 24 horas, virou até uma série bastante discutível do ponto de vista ético, porque o personagem principal não torturava as pessoas, enfim, fazia mil coisas horrorosas que passava por cima de ordem judicial, tudo isso. Era uma coisa bem da geração George W. Bush, né? Mas de certa forma, sim, tem essa sedução de que, puxa, se eu estivesse no lugar dele nessa circunstância, o que é que eu faria? E quase sempre é um beco sem saída. E aí fica todo mundo atônito querendo ver como é que esse herói vai resolver, então, um problema que praticamente é insolúvel, né? Sim, e eu acho interessante até como ele usa a música nisso, né? Isso. Porque a música, ele tá falando ali de uma subjetividade do personagem, mas ao mesmo tempo aquela batida marca também essa questão temporal, assim, acompanha os passos dele, acompanha os ponteiros do relógio, então é muito marcado, assim, através da música mesmo. E quando ele tá nessas andanças, o quanto que a gente percebe que ele também tá numa espécie de não lugar, exatamente porque tá nesse turning point, né? Então fica nesse entre coisas, assim, que eu acho muito interessante pra gente acompanhar essas decisões, esses dilemas e ver como que tudo tá envolvido num espaço e num tempo tão limitado. A cadência da música também me lembra o cavalo, o andar do cavalo, e também o próprio barulho do trem chegando, exatamente, né? É bem tem uma música. Tem uma coisa muito forte que é proposital da parte dele, que é da tragédia grega, é o coro, né? Sim. Para quem não está familiarizado com a tragédia grega é quase sempre falando de personagens especiais, reis, rainhas, né, semideuses, e que estão em impasses, que não fizeram nada fundamentalmente de errado, e eles passam da extrema felicidade para o extremo inferno em questões de poucos minutos. Que é o que acontece no Matar ou Morrer. Ele está no casamento com a mulher que ele ama, ele vai largar aquela vida, vai largar as armas, até porque ela é Quaker, né? A religião dela exige isso, mas ele está muito a fim de mudar radicalmente tudo na vida dele. E o destino, ele não pode fugir ao destino. O destino é implacável. Isso fica claro quando ele está na carruagem, já indo embora, e ele faz a meia volta e retorna. Não dá para fugir do destino. E não dava mesmo, porque até parece que o Frank Miller não iria persegui-lo até onde ele estivesse, né? Então, tudo isso. Agora, a música funciona como um coro.
O coro na tragédia grega te conta tudo o que vai acontecer e te conta a subjetividade do personagem, né? Então, se vocês... eu não acompanhei pela Netflix o filme, eu não sei se na abertura eles traduziram a música na legenda, mas basicamente é isso: não me abandone, minha querida, neste nosso dia do casamento, o trem do meio-dia trará Frank Miller, e se eu for homem, devo ser valente, eu devo encarar aquele matador, ou jazer como um covarde, né? Ser dilacerado pelo amor e pelo dever, né? E ainda ele faz o seguinte, que o Frank Miller fez uma promessa quando estava na prisão do Estado, que seria a minha vida ou a dele. E eu não tenho medo da morte, mas o que eu farei se você me deixar? Eu não posso ir embora agora, até que eu mate a tiros o Frank Miller. Tudo isso está na letra inicial, né? Te contou o filme inteiro. Deu toda a preparação, mas a tragédia grega é assim: triste a sina de Édipo, que teve que enfrentar um destino atroz, dos piores que poderia acontecer aos mortais. Quer dizer, se conta, e a tragédia grega é baseada em histórias conhecidas, né? Mitos conhecidos. Sim. E aqui nós temos toda a mitologia do western que é conhecida, né? É o salão onde você tem as pessoas não confiáveis, é os caretas dentro da igreja que são por demais conservadores, né? É a mulher duvidosa, né? Que foi mulher do vilão e que vai passar por uma redenção com o herói xerife no passado, né? Eles foram um caso, né? A personagem da mexicana, Katy Jurado. Ela era companheira do Frank Miller, era maltratada pelo Frank Miller, vai ser regenerada pelo Gary Cooper, mas não vai durar muito tempo, né? E ela fica num limbo, onde ela não sabe se continua se regenerando ou se cai de vez. E o que vai acontecer? Vai chegar o Frank Miller e o Gary Cooper juntos. E será que esse duelo decide a vida dela? Então tudo isso está sendo colocado. É a Quaker que não pode, que é contra a violência, toda de branco, e que acaba sendo ela que mata no final. Então, ela salva a vida dele. Né? Sim. Então é bonito isso, né? Essas contradições, como quem diz assim: você não é dono do seu destino, né? Que é típico da tragédia grega. E a música, ela está o tempo todo comentando o que está acontecendo. Ô, Ana, você não tem a impressão de que às vezes parece até um musical, não? O início, né? E vem toda hora esse coro te lembrando. Porque o musical tem isso, a música canta as emoções, né? Aí a Ana conhece melhor isso. Pois é, e ela é até muito inovadora para a época, se você pensar, né? Tanto nessa colocação como um coro, quanto nessa abertura do filme, né? Sim. Você tem já está acontecendo ali a ação, a música está contando o filme, né? E vai marcando já esse tempo, já deu, como se tivesse iniciado o cronômetro ali, né? Exatamente. Igual a Raquel falou, ela já vai pontuando o tic-tac ali, né? E eu acho muito legal também o marco ser o High Noon, né? O meio-dia, que é quando o sol está mais a pino, em que você não tem sombras, está tudo muito claro. Sim, né? Sim. E é quando ele percebe que a hipocrisia daquela sociedade ali, que ele está lutando por ela, né? Por ele também, mas ele está lutando por ela, porque se ele fosse embora, ainda que o Frank Miller fosse atrás dele, ele poderia fugir, mas a cidade ia ser devastada. Né? Sim. Então, e essas pessoas não estão se preocupando com isso. Tipo assim, eu no seu lugar já teria ido embora. Você está aqui porque você é bobo. Né? Porque ninguém quer ajudar. Fica todo mundo dependendo do xerife, da lei, mas na verdade ninguém quer fazer a sua parte. Né? Sim, sim. Aliás, isso estava numa das preocupações do roteirista, né? Que é o Carl Foreman. Ele gostava de filmes que tivesse o personagem no limiar, né? E essa coisa de que as pessoas são facilmente manipuladas nas suas emoções e passam a agir irracionalmente, até no sentido suicida,
E aí ele usa o exemplo do nazismo que aconteceu, e eles estavam vivendo isso no macartismo, né? E o Carl Foreman, que é o roteirista, é um dos blacklisted do macartismo. Então, ele mostrando a covardia, porque Hollywood foi muito covarde naquela hora. Se todos os atores estivessem ao mesmo tempo com os produtores se levantado, a coisa seria diferente. O macartismo começou com dois babacas em Washington tentando fazer sucesso em cima de gente famosa, né? E se eles tivessem reagido imediatamente, a coisa teria ficado mais sob controle. E foi pelo contrário, todo mundo agiu naquele sentido, se tem fumaça, tem fogo. Né? Alguma coisa errada você deve ter feito. E é mais ou menos isso que o filme mostra claramente. Né? Meio que abandonaram ele, né? Eu li até que ele se mudou para Londres, o Foreman. É o Carl Foreman, né? Isso. Ele foi fazer vários outros trabalhos ali. Ele queria ser, inclusive, diretor de cinema. Ele chegou a dirigir um filme, Os Vitoriosos, um filme até interessante. Mas ele queria ser diretor e acabou sendo produtor e roteirista por essa questão, né? Essa alegoria desse clima de medo e de suspeita que estava em Hollywood, né? Nessa era McCarthy, acaba passando, fica um subtexto interessante no filme, quando você sabe disso, né? Completamente, assim, eu achei esse contexto fantástico para pensar o filme nessa questão, né? Nessa alegoria também, que é muito política e que, assim, transformou aquelas relações, né? Porque é mesmo esse senso de comunidade que foi perdido, né? E essa coisa de como pessoas tão próximas, parceiros artísticos tão próximos, dando as costas, né? Porque eu li, inclusive, que o próprio Gary Cooper retirou apoio da produtora do Foreman. Então, assim, era com quem o cara tinha trabalhado, sabe? Tinha apostado e eu fiquei pensando como que ele se projetou nesse personagem, né? Nessa solidão de ter sido deixado, né? Ele foi até muito correto no início, porque o Stanley Kramer queria mandar embora o Fred Zinnemann e o Foreman. O filme estava quase praticamente filmado. E o Gary Cooper se colocou completamente contrário e aí o Stanley Kramer voltou atrás. E aí que eles conseguiram, pelo menos, finalizar o filme. Né? Os bastidores desse filme são muito interessantes, né? Porque teve esse problema do Kramer com o Foreman, teve também o John Wayne, que seria a escolha para viver o protagonista, e ele acabou se recusando a fazer o filme, aí indicou o Gary Cooper. Depois, no Oscar, o John Wayne recebeu a estatueta para o Gary Cooper, né, que o Gary Cooper não estava presente no momento. Então, e sem falar nas questões de opiniões políticas que os dois têm, e isso acaba também batendo de frente com o que o filme está falando, né? Que está alegorizando, que o John Wayne é um cara mais conservador, o Gary Cooper também tinha uma posição nesse sentido na época, depois acabou condenando o macartismo, né? Mas, de todo modo, tinha esse bastidor ali político que nessa época em Hollywood era uma coisa terrível, né? Essa coisa das delações ali no tribunal, que, aliás, é até interessante você pensar, né, na cena da igreja, quando ele vai lá pedir apoio, que a igreja acaba virando um tribunal, né? Exatamente. E ele põe o dedo na ferida, né? O padre, para o padre chegar numa hora e falar, eu não sei o que dizer, o mandamento é muito claro, não matarás. Mas para ele não saber o que dizer, significa há certas situações que talvez tenha que matar. Ele não diz isso, mas ele fala, eu não sei o que dizer. Então é muito forte, muito... O filme realmente te deixa naquela encruzilhada, né? O tempo é curtíssimo, o conflito é extremamente agudo, e isso é típico da unidade de ação.
a ação ela é ininterrupta, mas ela é acelerada também. As coisas vão... seria como uma bola de neve. Você está no alto da montanha e joga uma bolinha de neve. Ela vai rodando, rodando, rodando. No meio do trajeto, ela se torna imensa. Você sabe que vai ser um desastre. Não tem como segurar a bola de neve. A única coisa que você pode fazer é evacuar a área lá embaixo. Verdade. E mesmo assim, é muito rápido. Sim. Então, a situação da tragédia grega é mais ou menos essa. E aí é na crise que as pessoas se revelam. Que é muito bonito isso no filme. Na crise todo mundo se revela, né? E isso fica... Aí as pessoas começam a ter coragem de falar aquilo que elas não tinham coragem de falar. Tipo assim, eu nunca gostei do xerife, o hotel ficava mais lotado antes. Né? Aquela figura sinistra que é o porteiro do hotel. Por sinal, aquele ator é um dos que também foi blacklisted, né? Entrou na lista negra também. Mas enfim, isso aparece muito, né? Agora o filme é maravilhoso nos detalhes, né? Ele aproveita, a meu ver, coisas assim tão... Ele é tão claro, aquilo que a Ana falou muito bem, o sol a pino deixa tudo muito claro. Se alguém tinha dúvida que os bandidos não vão destruir essa cidadezinha, estando ou não o xerife lá, fica claro quando eles quebram a vitrine e pegam um chapéu feminino que ele pendura na cintura, que ele vai dar para quem esse chapéu? Vai dar para a noivinha, ele vai estuprar a Grace Kelly. Né? Quer dizer, o filme está mostrando, tipo assim, olha, eles vieram para não ficar pedra sobre pedra. Né? E isso é muito forte no filme. O filme é muito incômodo, né? Ele é perturbador nesse aspecto. Sim. Eu acho que isso traz bem claramente esse clima todo da época e um pouco o clima do que vem a ser a civilização e a barbárie, né? Quer dizer, o xerife trouxe a civilização para a cidade, agora as mulheres podem andar nas ruas, os filhos podem ir para a escola, mas é tudo muito frágil, essa civilização. Ela ainda precisa ter realmente bases. Ela só vai ser civilizada quando ela não precisar nem de xerife mais, o que não é o caso. Né? Sim, e essa ameaça toda ela é construída sem mostrar de fato o que esses bandidos são capazes, porque não tem flashback, não tem nada. É só na fala deles, nessas memórias que são trazidas, né, do que aconteceu ali até o Frank ser condenado e ser mandado para a prisão, enfim, até ele ter esse momento em que ele é perdoado e está voltando para a cidade. E você tem, além das falas, alguns planos também muito simbólicos disso, como por exemplo da cadeira vazia. Né? Isso. Que é muito forte aquela imagem também. Você vai construindo, através disso tudo, essa imagem de que o Frank é realmente o cara que vai chegar e vai acabar com tudo. Né? O cara... Cortem-lhe as cabeças. Inclusive o pêndulo do relógio vira uma guilhotina. Pois é, nossa, isso é muito legal. Sim. Então, cortem as cabeças. Isso fica muito claro quando o primeiro a se mandar é o juiz. É o primeiro a se mandar. Tipo assim, é território sem lei agora. É a lei da porrada, da arma mesmo. Né? Ficou muito claro esse tipo de situação. E para mim ficou, eu acho até uma metáfora a toda vez que as pessoas tomam uma atitude muito apressada, não pensam e colocam a exceção numa posição de poder e depois elas se veem completamente acuadas, né? E aí elas percebem o tamanho da burrice, como se isso não fosse atingi-las, né? Sim. Aliás, desculpem, não quero politizar muito, mas é isso que nós estamos vendo no país hoje aqui conosco, né? Sim. Quer dizer, atitudes impensadas que levam a um desastre sem tamanho. E é uma bola, volto a dizer, a tal da bola de neve. Né? Isso nos gregos chamavam na tragédia da falha trágica. Tudo era desencadeado porque haveria uma falha trágica. E o filme tem a falha trágica. E ele fala isso no início do filme. Eu não me sinto à vontade de sair daqui sem ter primeiro um xerife aqui. Ah, mas é só por um dia, não vai acontecer nada. Essa é a falha trágica. E ele tem um orgulho também, né?
de ser o então cara que isso protege a cidade, que ele não quer sair de jeito de nenhum dali, porque ele sabe que... assim, na verdade, assim, ele é um homem bom, a gente percebe pelas ações dele, é um cara que a cidade toda respeita, que deve muito a ele, só que esse egoísmo dele de pensar que só ele pode proteger a cidade e o que ele acaba fazendo com a própria esposa, né? Eles tinham acabado de casar, já estavam longe, no meio da estrada, e ele decide voltar, ignora, ela tem até uma postura que a gente vai comentar, né? Dela não abaixar a cabeça para o que ele está querendo fazer, né? Ela também se impõe ali na relação. Mas eu penso que, assim, tudo isso, ele tá, essa ligação que ele tem com o poder, que a estrela de xerife e o coldre, a arma no coldre dão a ele, isso tudo torna ele uma pessoa que está montada nesse egoísmo, e isso acaba se tornando a questão pessoal que vai colocar em xeque esse senso de comunidade daqueles moradores. A tragédia grega não é a história de qualquer pessoa, é a história de seres especiais. Sim. Seres especiais são aqueles que não agem por conta própria. Eles representam uma comunidade. Então, um rei é um ser especial. Não porque ele é muito especial, não. É que ele não tem vida própria. Ele representa a comunidade. Ele está a serviço da comunidade. A comunidade viria em primeiro lugar. Nesse sentido, o personagem do xerife, você pode entender como um egoísmo, aquela coisa bem americana, do individualismo, de não sei o quê. Mas você pode também entender dentro dessa ideia da figura especial, ou seja, ele tem um destino a cumprir, ele não pode fugir do destino. Então, é fatalista nesse aspecto. Entendi. Né? Então, aí, ele até não age por conta própria, ele é empurrado na situação. Né? Sim. E é por isso que a música fala, não vai embora, pelo amor de Deus. Ele está chorando praticamente na música inicial. Mas ele não tem como não sair. E ele está com medo, né? Tanto é que ele faz um testamento. Um testamento. Ele até pensa que vai morrer mesmo, mas ele não pode fugir. E uma coisa que é bonita no filme, pelo menos é a minha leitura, né? Uhum. Suponhamos que ele fuja. O que você acha que aconteceria? Eu acho que aqueles capangas iriam trucidar a cidade inteirinha, porque afinal de contas eles foram humilhados pela cidade. Né? Sim. Se o problema era com o xerife, para que estuprar as mulheres? Né? Eles iam fazer uma festa horrorosa ali. Né? E mais do que isso, eles já faziam uma festa, nenhuma mulher podia sair na rua, nenhuma criança podia ir para a escola. Já era assim. Então vai retornar a tudo isso. E eles vão atrás do Gary Cooper e da Grace Kelly. Sim. E vão matá-los. Aliás, o Gary Cooper, o personagem do Kane, deixou as armas. Ele está indo sem armas, porque ela não quer que ele tenha mais armas. Ele fala, meu Deus, nós estamos sozinhos, vamos entrar na pradaria e eu estou sem armas. Temos que voltar. Ele faz a meia volta com quem diz assim, é um suicídio, não tem saída. Uhum. Aí aquela coisa implacável do destino, os deuses escreveram que o Édipo vai realmente vai matar o pai e vai ter uma relação com a mãe. Está escrito um destino, ele não tem como fugir disso. Uhum. Né? Então é uma coisa assim cruel, mas está bem dentro dessa estrutura dramática que ele está seguindo piamente. Sim. Ele respeita a estrutura clássica grega diretamente. Uhum. Agora, essa questão do vilão que o Renato falou, né, que é representado muito emblematicamente na cadeira vazia, né, é muito bacana também, porque ele cria uma sensação do vilão. Quando o vilão aparece, ele nem parece tão horroroso assim quanto o filme construiu, né? E sem mostrá-lo. Esses trilhos do trem no horizonte, né? Que vão trazer o perigo. A fumaça que vai chegando quando o trem se aproxima. Né? Numa câmera subjetiva parecendo que vai passar por cima da gente. Sim. Né? Então, quando o vilão aparece mesmo, e os outros bandidos ficam sempre parados lá na estação. Aliás, eu acho que o
o Sérgio Leone quis prestar uma homenagem. É verdade. Né, no Era Uma Vez no Oeste. É verdade. Né, ele chama até um dos atores, aquele bêbado lá. E fora o Lee Van Cleef, que vai aparecer em outros filmes. Mas ele cria, inclusive, uns enquadramentos que o Sérgio Leone vai copiar. É verdade. Dos três sempre em quadro, com o trilho do trem no fundo, né? É verdade. Que é bem interessante. E ele vai fazendo isso com a... Eu acho isso muito impressionante. Por mais que você tenha uma história ótima, atores ótimos, uma boa edição, uma boa música, ele tem uma câmera que eu descobri que é do pai do Crosby, do David Crosby, do Crosby, Stills Nash, que era o cameraman. E eu vi no making off o Fred Zinnemann falando, como não acontecia nada, toda vez que o Gary Cooper se move, eu não deixo ele se movendo na câmera parada, a câmera vai estar sempre em movimento acompanhando ele, né? E aí ele ressalta inclusive a solidão com aquela grua no final, que mostra ele pequenininho, né? E aquela cidade enorme e ele sozinho ali no meio da ameaça que está chegando. Então é muito interessante essa câmera que vai te conduzindo numa história que aparentemente não está acontecendo nada, né? Bem colocado, Ana. Concordo com você. Muito, muito bem observado. E tem os ícones todos do western. Porque uma coisa é falar, ele está fazendo uma tragédia grega, mas então por que ele não faz uma tragédia grega em vez de ficar contando história de faroeste? Mas ele usa todos os ícones do faroeste. É o hotelzinho, é a barbearia, é o estábulo onde ficam os cavalos, é o fogo no estábulo. Quantos filmes vocês já não viram que tem? É o duelo final naquela rua principal, é o sangue que vai ficar, é o cadáver que vai ficar marcando para sempre a cidade, né? A figura necessária do matador, que precisamos dele para limpar a cidade, mas não queremos ele aqui, né? Quer dizer, tudo isso tá completamente dentro do que é também as estruturas arquetípicas do western americano, né? Então tá tudo lá, o conservadorismo, o pastor contra a violência, né? Imagina, as duas mulheres, uma tá de branco, outra tá de preto. Então, tá tudo colocado. Aquele hotelzinho que é bem de passagem, por isso mesmo é uma coisa meio pesada. O dono do botequim é aquela coisa sempre pouco confiável, que tá louco para ver o circo pegar fogo, desde que não seja quebrado o boteco dele, né? Que rende mais, que ele vende mais. Enfim, é tudo isso. É o jovem querendo ser o grande herói, querendo ser que estou pronto para ser agora o pistoleiro, né? Olha, só tem clichês de western. Né? Só sai um pouco com as mulheres, né, Raquel? As mulheres dão um tom interessante para o filme também, que você não costuma ver muito nos westerns. Isso é verdade. Sim, especialmente porque elas são muito ativas, né? Elas estão ali fazendo as suas escolhas e indo, caminhando para essas escolhas, assim. Você percebe que elas têm essa autonomia. Não são simplesmente donzelas para serem salvas, né? Eu gostei muito da personagem mexicana, porque a Ellen Ramírez, né? Porque ela é, inclusive, uma empreendedora, né? Ela é dona do negócio ali na cidade. Então, ela também é independente financeiramente. Ela não depende de nenhum homem ali. E a menina, né? A Amy, que é a esposa, apesar dela representar, né, até pelo próprio figurino branco, o vestido todo fechadinho, ela representa toda essa pureza também, porque tem a religião que prega a não violência, e ela, né, ela é bem marcada por esses valores, e que eu achei bastante interessante, assim, como contraste para o que o personagem principal, né, tá lidando, assim, por esse dilema. Ela também, né, ela vai até o final com essa convicção, assim, do que ela quer. Só que como a gente comentou, assim, mais cedo, foram situações que fizeram com que ela tivesse que quebrar com isso, assim. Eu sinto que talvez haja
não sei, um certo problema se a gente pensar que ela está quebrando com convicções e valores que são muito caros a ela naquele momento, né? A partir de uma decisão que lhe foi imposta, né? Tipo, porque ele decidiu aquilo. Mas eu acho que tá dentro desse turning point também para ela, assim, de decidir, não só pensando nos valores dela, mas também a partir de uma relação, da relação com ele e na relação ali da comunidade. Então, por isso que isso não fica simplesmente como uma questão de, no final, ela acaba passando por cima dos próprios valores para salvar o cara. Não é só isso, né? Ela tá abraçando esse outro modo de ver aquela situação ali, também em relação a outra, assim. E eu acho bem marcado também essa questão dos contrastes, né? Porque tem esse figurino dela branca, a Ellen Ramirez vestida de preto, também nas personalidades, né? Porque você vê que a Ellen é muito mais prática, muito mais resolutiva, e também uma coisa de mais sensualidade, assim. Então, é próprio do western também, parece que traz uma marcação de uma mulher que é para casar e uma outra mulher que talvez não seja tanto para casar assim. Isso eu também fiquei pensando, assim, como que ele faz uma certa dualidade no subtexto, sabe? De como que a Ellen Ramirez, representa um passado que ele tem que deixar para trás, porque é inclusive um passado de violência, e essa esposa é um futuro de uma vida melhor, né? De uma vida mais sensata, enfim, mais pacífica, né? Sendo que a Ellen é essa mulher mais resoluta, essa mulher mais livre. Então eu fiquei pensando muito nisso, assim, o quanto que essas personagens elas têm camadas, elas são ativas, elas fazem suas escolhas, mas ao mesmo tempo elas também estão representando arquétipos de feminilidade que são colocados como contrastes, como a decisão do masculino entre o que é bom e o que é ruim para ele, entre o que é passado e futuro, sabe? É como se elas fizessem parte da formação desse cara, assim, dessa masculinidade ali. E a Kathy Jurado, ela é tão boa também você não tem muita informação sobre ela, mas ela carrega no rosto uma expressão de alguém que sofreu muito e de que teve que ter aquela força, né? E ela coloca isso pra outra, né? Tipo assim, se ele fosse meu, eu não ia embora. Né? Tipo assim, eu pegaria uma arma. Você tá abandonando o seu marido, né? Eu tô indo embora porque ele não é nada meu. Mas e ela volta, né? E isso é muito interessante também, porque aparentemente é uma disputa feminina, mas uma tá ajudando a outra, né? De certo modo. Todos os personagens masculinos são completamente neutros, né? Quer dizer, são todos apáticos. Não tem um personagem masculino realmente que você fale, esse personagem é legal. Nenhum. Talvez o xerife antigo, mas ele já está tão deprimido já, né? Então, mas de qualquer forma, todos os outros personagens são completamente chapados. Agora eu concordo, as duas personagens femininas são tridimensionais, né? A personagem da Grace Kelly, por exemplo, ela conta que ela perdeu a família inteira sendo assassinada. Né? Quer dizer, ela não é ela quer largar a arma por causa disso. Não é por causa de que o padre falou na igreja que não pode ter arma. Né? Então, ela tem uma experiência pessoal traumática em relação a isso, e ela deve ter feito um juramento e alguma coisa nesse sentido, mas o destino não está deixando que ela faça isso. A outra, que é toda a personagem da Kate Jurado, que ela é total traumatizada, é a mulher que no western é a mulher caída, é o anjo caído, né? Que deve ter chegado de uma forma muito ingênua, o bandido a transformou numa companheira completamente
fora da lei, e ela deve ter passado os maus bocados na mão de Frank Miller, e o Gary Cooper é o paizão que a resgatou. Não o suficiente para ser o homem da vida dela, porque ele não é essa a função dele, mas ele está sozinho numa cidade. Então, os dois, digamos assim, estão esperando que alguma coisa acontecesse na vida deles, né? E isso é bonito, porque o personagem da Grace Kelly, ao subir a escadaria para falar com a Kate Jurado, ela assume, ninguém espera aquela reação. Né? Sim. Então é muito bonito isso, e nesse sentido os personagens, eu concordo demais com você, Raquel, eles deixam de ser bidimensionais, como é o universo masculino do filme, para se transformar em universo tridimensional, e aí eu acho muito interessante. São personagens muito ricos. Sim. E é interessante, porque quem poderia pegar, se esse homem fosse meu, eu estaria lá e pegaria a arma, mas ela foge. Quem fica é a outra, que ela chama a atenção, né? Quer dizer, ela poderia salvar o homem que a resgatou também. Seriam duas armas e não uma, né? Claro que ela também tem um problema que ela seria um pivô, porque ela foi companheira do Frank Miller. Então, Gary Cooper é o cara que colocou o Frank Miller para o enforcamento e ainda fica com a mulher do outro. Quer dizer, para o universo do western é muito para a cabeça. Não, ela envolve muitas relações ali, né? Porque ainda tem o atual, né? Que é Exatamente. O que quer ser também xerife. E eu acho que ela também tem essa outra camada de ser a estrangeira, sabe? Isso verdade. De ela... A chicana. Isso mesmo. Isso de ela abandonar aquilo também me reforça essa ideia de que ela ali é uma estrangeira. Então, para ela, abandonar aquilo vai ser melhor mesmo, sabe? É verdade. Você falou muito bem agora. É isso mesmo. A outra é a Ariana branquinha, loirinha. Sim. Sim. Então, aliás, a música fala isso, minha loirinha que vai me abandonar. A música fala essa, não fala minha mulher, fala minha loirinha. Com todo esse cuidado, né, terno. Tanto que a coisa da sensualidade tá toda na personagem da estrangeira, não da esposa. Agora, certos personagens se repetem na mitologia do western, né? Por exemplo, se vocês virem o Rio Bravo, do Howard Hawks, a personagem da Angie Dixon lembra muito a personagem da Kate Jurado. Sim. Não, A única diferença é que o John Wayne fica com ela mesmo. Mas, digamos assim, ela é aquela pessoa... E ela é o Wasp, né? Exatamente. Então, ela é aquela pessoa que só um homem muito forte mesmo daria conta, porque ela é uma personagem forte, e os homens que querem só uma casadoira, ela não ficariam com ela, né? Então, essa estrutura tem muito essa coisa do recomeçar a vida, né? E eu vi que isso fica muito claro, e eu acho que o filme, essa coisa do microcosmo para falar da macro-sociedade, está brilhantemente colocado no Tempo das Diligências. Dentro daquela carruagem do Tempo das Diligências, vocês têm o médico que é alcoólatra, vocês têm o banqueiro que está fugindo com dinheiro, vocês têm a prostituta que vai precisar ir para um outro lugar, vocês têm um jogador que é um galanteador que está lá, e vocês têm uma mulher que tem um filho, e você não sabe o que diz ela que vai procurar o marido, e não se sabe direito o que está acontecendo, e vem o Ringo, que é o fora da lei, que é o bandido. Sim. E tudo isso dentro de uma diligência. Né? Você tem você tem o western inteiro lá dentro. No Matar ou Morrer, você tem naquela rua o western inteiro também. Perfeito. De novo, a ideia da concentração. Sim. Agora, só comentar ainda a respeito das duas personagens femininas, porque eu acho muito curioso que no filme seguinte do Zinnemann, A Um Passo da Eternidade, que inclusive a gente tem um podcast também que a gente gravou aqui para o Em Foco no início do ano, as duas personagens elas têm basicamente o mesmo destino. Elas vão terminar juntas no momento assim, de se despedirem daquele local, só que no caso do A Um Passo da Eternidade é aquele quartel, né, onde a história toda se passa. Só que ali, de fato, elas
vão embora juntas. Aqui a Amy acaba saindo do trem e correndo atrás do Kane. E no caso do Um Passo da Eternidade, nós também temos uma loira e uma morena, né? A Deborah Kerr e a Donna Reed. Hollywood sempre adorou isso, né? E a gente tem também ali um filme que está lidando com esses estereótipos de masculinidade e que também são colocados em discussão, né? Se a gente for pensar no Matar ou Morrer, fazer uma leitura sobre isso também, sobre como que esses estereótipos do xerife durão, que naquele momento que ele está ali no estábulo, né, que ele tem aquela discussão, que ele admite estar com medo, e nesse momento que ele admite uma fragilidade, logo ele desiste de fugir, e aí sai no tapa com o outro. Né? Essa cena eu acho formidável. São similaridades, né, que linkam esses dois filmes, que pertencem a gêneros diferentes, mas são do mesmo diretor, e acabam que tem essas interseções. Os personagens femininos nos filmes do Zinnemann, não todos, mas ele tem personagens. O Teresa é um personagem feminino fortíssimo no filme Teresa. Aquele filme da Audrey Hepburn, que ela é freira, é Uma Cruz à Beira do Abismo. Uma Cruz à Beira do O personagem dela é bem forte também, né? Mesmo quando o filme é sobre o personagem masculino, com a estreia do Marlon Brando, né? O The Man. Como é que era em português o The Man, hein? Eu não me lembro. A personagem da Teresa Wright é fortíssimo também. Até no Oklahoma, né? Que é aquele machão que encontra uma mulher durona também para dar conta do recado dele, que é um western. Então o Zinnemann tem esse cuidado, talvez até por ser um diretor europeu, né? De uma cultura mais... Ele tem um conhecimento mais erudito que a maioria dos diretores americanos desse período. Então a gente percebe que existe assim todo um cuidado muito grande com as personagens femininas. São personagens muito grandes. O The Man é Espíritos Indômitos. Oi? Espíritos Indômitos, exatamente. Bem lembrado. Se não me engano, ele é austríaco, né? Tipo, é igual o Billy Wilder. Ele vem da mesma safra, inclusive os dois trabalharam juntos na Alemanha, né? Sim. Essa safra dos europeus em Hollywood nesse momento dá uma sofisticação que diferencia os gêneros mesmo, né? A gente vê que por mais que tenha todos os clichês do western ali, é um western atípico. Pois é. Quando eu falo com as pessoas do Matar ou Morrer, muita gente fala, o que você vai fazer? Você vai gravar algum podcast? Eu falei, vou gravar sobre o Matar ou Morrer. É o western, detesto o western. Mas aí eu falo, mas esse é um western que acho que qualquer pessoa pode assistir, porque ele é muito bacana a trama mesmo, né? As questões que são colocadas. Esse próprio herói, como o Renato falou, que não é o herói típico. Deve ser por isso que o John Wayne não quis fazer. Falou, esse cara é um covarde, eu não vou. O cara fica falando que tá com medo. Eu não vou fazer isso. Não tem essa história dos bastidores, que o John Wayne chamou o Howard Hawks para fazer o Rio Bravo em resposta ao Matar ou Morrer. Né? Tem essa história. Que ele não gostou, os dois não gostaram do Matar ou Morrer. Aí foi em 59 que tem o Rio Bravo, né? Que aqui no Brasil é onde começa o inferno. E que tem esse outro lado, né? Essa resposta que seria o xerife que não vai fugir, ele não quer fugir, não quer pedir ajuda para ninguém. Para enfrentar os bandidos. Que não titubeia, né? Mas aí é curioso, né? Que o filme tenha todos essas simbologias, esses clichês do western, mas o John Wayne não considera um bom western, né? Um republicano chato, conservador. Não, mas tem uma coisa que é comum, sim. Houve uma hora, e filmes como Shane, esse daí, O Último Pôr do Sol, tinha um pessoal que não gostava porque achava que o western não tem que complicar nada, não tem que colocar psicologismo nenhum, não. O western é o seguinte, quem tem o soco mais duro vence, acabou. Era uma coisa muito chão, muito tosca. E eles achavam que isso era a alma do western, o tosco, matador de índio, acabou, né?
E portanto, quando se começava a dar tridimensionalidade aos personagens de western, eles achavam, então, por que vocês não fazem outro filme? Porque o western não é para tridimensionalidade. Não concordo, mas entendo o posicionamento deles. Então, esses westerns mais psicanalíticos, né, principalmente O Último Pôr do Sol, eles odiavam o pessoal mais clássico, odiavam esses filmes. Então, por causa dessa posição. É interessante porque alguns dos melhores westerns nem sempre vão ser feitos pelo pessoal só clássico, né? Por exemplo, um filme cheio de psicologismos e que eu adoro é o Johnny Guitar, de Nicholas Ray. Né? É um filme todo estranhíssimo, né? Personagens femininas fortíssimas. O personagem masculino é um bobão, né? O Johnny. Então é impressionante aquele filme do duelo da Joan Crawford e a Mercedes McBride, né? Então, tudo isso eu acho que foi um momento dos anos 50 onde eles falaram, olha, chega, vamos fazer um western mais diferenciado. Né? E alguns tocam no western, mas nem são exatamente o western, que é o caso do Assim Caminha a Humanidade, que tem todo o clima do western, né? Então é um pouco isso. Outro que eu gosto muito também, Heitor, que é assim, é o Da Terra Nascem os Homens, também, do Jorge. Que lindo. Maravilhoso, que também questiona essa questão da macheza e da covardia. E tem uma personagem feminina também muito interessante. Esses filmes geralmente são os mais legais. Que não tem índio morrendo, que não tem gente cuspindo no chão. É verdade. Eu falei de personagens femininas no Fred Zinnemann. Nossa, ele tem, a meu ver, um filme onde é um dos filmes que eu mais gosto de Hollywood inteira. É o Julia. Sim. Com a Jane Fonda e a Vanessa Redgrave, que é, por sinal, sobre a Lillian Hellman, né? Sim. E a Lillian Hellman foi uma das que foi vítima do macartismo. Lutou contra o macartismo, né? Então, o Júlia, eu acho que são personagens femininos magníficos, né? Então, o Fred Zinnemann, ele tinha essa sensibilidade, né? Para personagens fortes, femininos, que tocam o filme inteiro, né? Eu comprei em DVD o Júlia, eu reassisti há pouco tempo, eu ainda amo esse filme. Desde criança, eu sou apaixonado por ele. É lindo. Zoom. Bom, pessoal, a gente já está aqui bem avançado. Antes da gente finalizar, a gente tem um quadro para a gente falar um pouquinho de cenas favoritas. Então, queria pedir para vocês elegerem. Isso aqui é uma pergunta, às vezes, até difícil, né? Quando é um filme que a gente gosta muito, mas escolher uma cena que vocês gostem muito do filme para a gente só fazer aqui um desfecho aqui para nosso debate. Quer começar, Heitor? Você, Aninha, começa então vamos lá, Ana. Eu vou falar que todo mundo queria falar, né? Que é a famosa montagem dos 1 minuto para meio-dia. Aquela montagem é sensacional. Eu passo ela todo ano em aula e eu fico sempre impressionada como é impressionante aquela sequência. Sim. Né? Que vai marcando o tempo, vai mostrando o rosto de todo mundo e ele fazendo o testamento, o relógio, o trilho do trem. Aquilo é sensacional. Ele condensa ali, é o finalzinho da areia, né, na ampulheta, né? Sim. É verdade. É muito bom aquela sequência. E eu gosto de uma sequência que nem sei se é a mais expressiva do filme, mas eu acho magistral. É o casamento dele. Aquela sequência é brilhante, porque a coisa vai... Você já sabe o que está acontecendo, você já sabe que vai ser... que não vai acabar legal esse negócio aí, porque você já viu a música do início e já viu os bandidos lá
E já viu todo mundo correndo para levar as mensagens. E aquele casamento é lindo, eles estão tão bonitos. Você percebe o lado mais frágil do Gary Cooper, mas ao mesmo tempo, quando ele levanta a Grace Kelly, coloca ela sentada mais alto e ela fica toda sem graça. Ele mostra tudo aquilo que vai ser destruído com a mensagem que vai chegar. Né? Então você fala, lá é a perda total da inocência, porque o casamento é muito inocente. Eu acho aquilo tão bonito, tão lírico, tão doído, né? Sim. Aquilo que para mim dá a tridimensional. Ele não é apenas um grande xerife, um matador, né? Ele é um homem de uma extrema ternura também. Eu acho isso, eu gosto muito daquela sequência. E é bacana nessa sequência, Heitor, que o enquadramento pega o cartazinho lá em cima, né? A guerra está declarada. Exatamente. É um detalhe, né, que é bem simbólico, assim, porque vai acontecer. É verdade. E você, Kel? Poxa, a Ana falou que realmente a gente queria ter falado, sabe? Eu também fico com essa vontade, assim, maravilhosa demais, sabe? Mas pensando aqui em algo também que me chamou a atenção, é a própria sequência de abertura também, assim, o início do filme, sabe? Pra mim foi uma quebra de expectativa, assim, porque tem essa música, né, que, como o Heitor falou, já conta a história, e ao mesmo tempo você não vê o personagem que é dono dessa história. Você vê, no caso, o conflito chegando pra ele, assim, que são esses 3 capangas, né? Esses 3 caras. Aliás... Você não sabe quem são esses 3? Exato. Não tem nenhuma informação. E eles chegam, assim... é muito tranquilo como eles são retratados ali, né? Porque eles estão se preparando, estão até sentados, conversando, e aí, de repente, eles, né, montam o cavalo. Então, tem toda uma preparação de algo que é extremamente conflituoso, sabe? Mas que o filme dá um tempo para isso, que é essencial, assim, para criar ainda mais essa tensão, né? E eu acho o Lee Van Cleef fantástico. Ele não tem uma linha, né, de fala. Mas, assim, é incrível a presença dele, ele é sabe? verdade. É incrível. Foi o que o Sérgio Leone sacou, né? Sim. Exatamente. Porque, assim, é o tempo todo... Ele é que te chama a atenção na imagem, assim. Por mais que sejam 3, é ele que te chama a atenção, é ele que... Ele pode estar simplesmente bebendo uma água, fumando um pouquinho ali, que você presta atenção no que ele está fazendo. Ele não parece uma ave de mau agouro? Exatamente. Uma ave de mau agouro, né? É verdade. Uma ave de rapina. Isso. Ela é aquela ave que para e traz uma mensagem ruim. Ele tem um rosto bastante caveiroso, né? Isso. É verdade. É muito interessante. É a figura expressiva. Então, E a sua cena, Renata? Bom, eu vou destacar também uma cena de montagem. Aliás, eu falei rapidamente sobre ela, que é a briga lá no estábulo, né? Porque eu acho a montagem muito boa ali. Como que eles vão desferindo os socos, né? E tem aqueles planos muito rápidos, assim, mostrando ele reagindo, né? Sofrendo o murro ali na cara, depois ele cai no chão, levanta. É uma cena brutal. É um filme que não tem tantas cenas de ação assim, mas aqui nesse momento tem esse momento de conflito. E mais adiante, depois aí dessa sequência formidável que a Ana destacou, a gente vai ter a grande sequência de ação, que é o duelo, o tiroteio. E aí eu destaco também, mais uma vez, a montagem, que é vencedora de Oscar, ali na cena de novo no estábulo, né? Na hora que ele vai soltar os cavalos lá para poder que ele distrair os que estão atirando nele, né? Ele tenta esconder ali. Se esconde. É uma cena também que é muito movimentada, a edição, sabe, muito legal ali, é uma cadência, né, da ação ali, dos tiros, os cavalos subindo, levantando, ele preocupado, gritando, né? Ali também é uma cena das mais violentas, né? Não só pelos tiros que estão sendo disparados, mas também pelos movimentos que estão acontecendo em cena. É uma cena de extrema violência, né? Para um filme que tem essa pacatez, né? Durante quase a duração toda, no sentido assim de nada estar acontecendo, mas claro que internamente para o personagem ali, pro Kane, né? Estava sendo um turbilhão de emoções, né? Eles
perdido ali, sem saber o que vai acontecer, o que ele faz. Então essa cena eu acho muito legal. Agora, foi legal você ter destacado essa cena da briga, porque eu vi no making of uma coisa que me deixou encantada de saber. Quando ele foi filmar a briga, o Lloyd Bridges levou o filho dele, o Beau Bridges, né, o irmão mais velho do Jeff Bridges. E ele era pequenininho, tinha 8 anos, e o Gary Cooper ficou extremamente constrangido de falar, gente, eu vou ter que bater você na frente do seu filho? Né? E aí, no final da sequência, ele tinha que jogar um balde nele de água. E aí o Gary Cooper deu aquela ideia de jogar com muita delicadeza o balde d'água, que eu acho que diz muito do personagem e do Gary Cooper também. E aí, porque foi um jeito de pedir desculpa pro menino. Eu achei isso muito bacana. Muito bom. Mais uma vez os bastidores revelando mais coisas do filme. Pois porque ele acaba acrescentando uma doçura no personagem que no fundo ele tá batendo naquele cara pro cara não se meter na confusão também. Ele tá protegendo o cara, né? Tirando ele do jogo. Sim. Maravilha. E também acho massa como usam os espaços ali, né? Na perseguição, sabe? Isso é muito emocionante, né? De como estão se escondendo. Esse filme é incrível, gente. O controle da geografia do espaço é de aplaudir de pé, porque ele está no celeiro, tem algumas janelas, tem o andar de cima, tem o andar de baixo, e você entende tudo o que está acontecendo. Quer dizer, é tudo muito rápido, como muito bem agora foi colocado por vocês, né? O Renato até ressaltou bem. E é isso que você falou mesmo, Raquel, a geografia, a montagem. É uma coreografia, na verdade, né? E isso em western, principalmente em filmes mais recentes, vira corte, você não sabe quem é quem, né? E não é o caso aqui, lá você entende perfeitamente quem é que está chegando, quem já está na frente, quem é que vai fazer o quê. É brilhante, até chegar no clímax da própria janela onde está a Grace Kelly, né? Sim. Aquilo é muito bem resolvido, a geografia daquele espaço. Aí eu entendo o storyboard nessa hora. Você se localiza muito bem, né, dentro da cidade. Você sabe muito. Exatamente. Sabe exatamente o que quer. Muito bom. Gente, maravilha. Olha, foi das melhores conversas sobre filmes clássicos que a gente já teve aqui no Cinematório, né? Sem dúvidas. Então a gente agradece muito, Heitor, a sua presença aqui, tá? Foi uma contribuição, assim, extraordinária, com todos esses detalhes que você trouxe pra gente e também a sua interpretação, né, a sua leitura do filme, a parte da tragédia grega, né, de trazer todos esses pormenores, foi sem dúvida muito enriquecedora para nossa discussão. Ok, eu que agradeço vocês e espero que você consiga editar. Você vai ter um certo trabalho para editar tudo isso aí. Vamos ver, né? Olha, muito obrigado também pela participação, tá? Valeu demais. Eu que agradeço, é sempre um prazer e foi melhor ainda com o Heitor. Eu acho que ele aposentou, mas as pessoas ainda precisam ouvir ele. Com certeza. Demais. Não, quem escolheu o filme foi você. Sim. Né? Mas eu escolhi o convidado. Claro, foi o público que escolheu, foi o público, mas você indicou. É um apanhado de coisas dando super certo, porque inclusive é o mês de aniversário da Ana também, né? E não só isso, acabei de verificar aqui que o filme foi lançado nos Estados Unidos originalmente no dia 30 de julho de 52. Então a gente está gravando no mês de aniversário de lançamento do filme. Olha só, mais uma coincidência. Que bom. Mas, Heitor, assim, as portas ficarão sempre abertas e pode ter certeza que a gente volta a te convidar para participar aqui do nosso podcast e falar sobre mais filmes. Ok, sendo no momento que tá bom para mim, tenha certeza que eu teria o maior prazer. Ai, que ótimo, porque agora que estreou, a gente já não vai ter mais como é que fala, melindres não, a gente vai te chamar muito, viu? E com certeza os ouvintes vão querer. Foi ótimo, gente, como sempre.
Fora de Quadro. 9800 S150. Massa demais, né? A gente ter esse papo com a Ana e com o Heitor. E antes da gente se despedir, a gente tem aqui o nosso momento Fora de Quadro, para a gente falar sobre outros filmes que estão relacionados ao Matar ou Morrer. É engraçado, porque eu sabia da existência de uma continuação que foi feita para a TV nos anos 80, mas pesquisando sobre ela no IMDb, justamente, apareceu um outro crédito sobre uma continuação que é de 66 e que, na verdade, foi, parece que um especial para a TV. Tem o Peter Fonda no papel do filho do Will Kane, né, o personagem do Gary Cooper, e a Kate Jurado reprisando o papel da Ellen Ramirez. Curioso, mas eu não achei lugar nenhum para assistir. E não tem nem crédito de direção direito, tem só aqui os roteiristas. Enfim, parece que foi um especial, alguma coisa assim que fizeram na época. Aí tem esse filme de 80, né, que é essa continuação, Matar ou Morrer, parte 2, O Retorno de Will Kane. Esse se passa um ano, a história se passa um ano depois dos acontecimentos do filme original, e tem o ator Lee Majors no papel do Will Kane e a Catherine Cannon como a Amy, a personagem da Grace Kelly. Eles voltam para a cidade e encontram o lugar todo dominado por um xerife que abusa do seu poder, né, para mandar na cidade, mandar e desmandar na cidade, enfim. Não cheguei a assistir ao filme, tá? Eu sabia da existência dele, mas nunca cheguei a assistir, não consegui agora também, infelizmente. Quem dirigiu foi o Jerry Jameson e o roteiro é assinado, olha só, pelo Elmore Leonard, que é o escritor dos livros que inspiraram Jack Brown, Irresistível Paixão, O Nome do Jogo, entre outros, né? Um escritor muito popular nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, né? Vários desses livros dele foram publicados aqui. Bom, no ano 2000, aí também para a TV, saiu uma refilmagem do Matar ou Morrer, que aqui no Brasil ganhou o título de A Vingança de um Pistoleiro. O Tom Skerritt vive o xerife Will Kane, a Susana Thompson faz a Amy, a Ellen Ramirez é vivida pela Maria Conchita Alonso e o Frank Miller, que tem mais destaque nessa versão, é interpretado pelo Michael Madsen, né, ator favorito aí do Tarantino. Esse filme ele foi produzido, olha só, pela viúva do Stanley Kramer, o produtor, que é a Karen Kramer. E em 2016 foi anunciada uma nova refilmagem, agora uma versão moderna, né? Hollywood agora adora essas coisas, que se passaria nos dias atuais na fronteira dos Estados Unidos com o México. E a Karen Kramer também estava envolvida com esse projeto, só que essa produção acabou mudando de estúdio em 2018 e por enquanto está parado o projeto, né? Então não duvido que a gente tenha notícias aí mais para frente de como que isso vai se desenrolar. E eu queria citar também outros 2 filmes inspirados no Matar ou Morrer, só que esses seguem outros caminhos. Um é a ficção científica policial Outland, Comando Titânio, de 1981. Ela é dirigida pelo Pete Hyams e estrelada pelo Sean Connery, olha só. O personagem dele também é um policial que tenta conseguir ajuda para combater o crime, só que a trama se passa em Júpiter. É muito legal, é muito legal. E outro filme é a comédia Bater ou Correr, lançada no ano 2000, estrelada pelo Jack Chan e o Owen Wilson, né? No caso, a tradução do título aqui no Brasil foi excelente, né? Genial. Porque deu muito certo. Bater ou correr, brincando aí com matar ou morrer. E no original também o título brinca, né? Que é Shanghai Noon, em vez de High Noon. A história desse filme não tem nada a ver, tá? Diferente lá do filme do Sean Connery, esse aqui vai para outra trama. E
além dessa homenagem que o nome faz, também tem outros westerns que são alvo de referência durante o filme, né? Outros westerns clássicos. Esse filme fez muito sucesso, né? No ano 2000, com o Jack Chan aí no auge da fama em Hollywood, e aí ganhou uma continuação em 2003, Bater ou Correr, em Londres. Tem outros 2 filmes também, que foi inclusive o nosso querido Heitor Capuzzo que nos lembrou depois que a gente gravou o debate com eles, que são o Matar ou Correr, que é uma chanchada brasileira muito famosa, dirigida pelo Carlos Manga e estrelada pelo Oscarito, Grande Otelo e o José Léo Goy. Esse filme parodia o filme do Fred Zinnemann. Foi produzido pela Atlântida e está dentro daquela série de filmes que o estúdio fazia para satirizar grandes sucessos e astros hollywoodianos. A gente coloca aí no site um link para a ficha do filme na Cinemateca Brasileira para vocês conhecerem mais, e dá para ver no YouTube. É um filme bem divertido. O outro é um clássico dos anos 80, um clássico da Sessão da Tarde, Te Pego Lá Fora, né? Um filme que fez muito sucesso na televisão quando passou aqui no Brasil. É dirigido pelo Phil Joannou e tem no elenco Casey Siamasco e o Richard Tyson, vivendo aí os 2 rivais que seriam o equivalente ao mocinho e o bandido do western, né? Só que esse filme ele se passa dentro do ambiente escolar, né? Aquele ambiente bem famoso dos filmes dos anos 80. E quem já viu sabe muito bem que o filme tem muitas referências a relógio, porque o protagonista ele quer evitar a todo custo ter que brigar com esse valentão, que é um novato na escola, depois da aula. Então a trama se passa também usando a passagem do tempo como uma ferramenta narrativa, né? Uma grande homenagem também aí ao Matar ou Morrer. Então fica aí o registro dessas 2 lembranças feitas pelo Heitor Capuzzo. E claro, vocês podem esperar que a gente vai falar sobre Te Pego Lá Fora no nosso podcast De Volta para o Sofá, que é dedicado aos filmes dos anos 80 e anos 90 que marcaram a nossa infância e a nossa adolescência. Bom, antes da gente fechar, eu só queria lembrar ainda da obra The Clock, ou O Relógio, de 2010. É uma videoinstalação, foi criada pelo artista suíço-americano Christian Marclay, e consiste no quê? Milhares de cenas de filmes e séries de TV de várias épocas e origens, e cada cena que foi escolhida faz uma referência à passagem do tempo, mostrando o horário do dia em um relógio, em cena, né? Claro que o Matar ou Morrer está entre os filmes selecionados. O Christian Marclay montou todo esse enorme material de forma a funcionar exatamente como um relógio. É muito interessante, muito interessante. Então, funcionava da seguinte forma. São 24 horas de duração mesmo, a obra toda. Fica 24 horas sendo projetada em loop. E aí, cada vez que uma cena mostra o horário, ele corresponde exatamente ao horário que o relógio do público também está marcando. Então, vamos supor que você entra na instalação perto ali do meio-dia. Aí vai aparecer lá uma cena do Matar ou Morrer, mostrando o relógio. E aí vai ser exatamente a hora que está marcando no seu relógio também. Massa, né? Então, ele usou projeções de relógios para indicar o horário. Exatamente. Projeções de relógios no cinema. Exatamente, cenas que mostram o relógio. Uhum. Vários filmes de muitas épocas. É muito legal mesmo. Essa obra ela foi premiada na Bienal de Veneza em 2011, já rodou o mundo inteiro e esteve aqui no Brasil, em exposição no Instituto Moreira Salles, em São Paulo, setembro a novembro de 2017. Tem vários trechos disponíveis no YouTube, então para quem ficou curioso, vale muito a pena ler a respeito, ver lá esses trechos, porque é realmente uma experiência fenomenal, né? Sim, e me deu vontade agora de pesquisar sobre relógios no cinema e postar no Instagram. Talvez eu faça isso, tá, gente? Então fique de olho lá no Instagram do Cinematório. Muito bom, muito bom. Pessoal, vamos encerrando então o nosso podcast em foco. Agradecemos demais a audiência e esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Se você ainda não assina o nosso feed, assine,
Acompanhe a gente aí nas redes sociais também, para não perder os próximos episódios, os próximos programas, os próximos conteúdos que a gente produz aqui no Cinematório. E a gente aguarda também os comentários de vocês aí na página deste podcast. Gente, comente muito, porque como foi a primeira vez do Heitor Capuz aqui no podcast, vamos motivá-lo a participar mais vezes. Combinado? Isso, com certeza, né? Se tiverem dúvidas, né, alguma outra questão, a gente inclusive encaminha para ele e pede para ele responder aí também nos comentários, né? Então é isso, gente. Esperamos que vocês tenham aproveitado ao máximo desse episódio, das nossas discussões aqui sobre o filme. E até a próxima, então. Beijo, gente. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau. Now that I need you by my side, we long